Fernando, fala sobre a colonização dos vênetos no Friul. Será que teve essa colonização? Como ela aconteceu? Como ela não aconteceu? Essa aqui é uma pergunta também feita por um inscrito aqui no canal. Já te convido para ficar no vídeo até o final, para curtir o vídeo, para se inscrever no canal e, claro, ativar o sino das notificações para você receber o conteúdo. Grande parte das pessoas que assinam o canal não voltam para assistir, né? E por quê? Porque provavelmente eles não ativaram o sino das notificações, então eles vão lá, assistem um vídeo e aí depois não voltam mais porque nunca mais receberam nada. Não cometa esse erro. Ativa o sino das notificações, porque será a mesma coisa de você não estar inscrito, né? É a mesma coisa, porque você não volta para assistir. Eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, destinado aí para os vênetos. É uma fonte, eu diria que é a única fonte, tá, no Brasil, e talvez eu me arriscaria a dizer também no mundo, porque eu já procurei, constante de informação a respeito dos vênetos. É a única fonte que tem no mundo a respeito disso, né? Se vocês forem buscar também, mas Fernando, lá na Itália, lá no Vêneto, não tem nenhum canal. Claro que tem algumas pessoas que têm canais, mas nada voltado em relação a isso, né? Em relação à cultura do Vêneto, língua vêneta, cultura em geral da história, não tem. Vocês vão encontrar alguns vídeos esporádicos ali de pessoas que gravaram algum vídeo informativo e deixou ali no canal. Enfim, não vai ter nada com constância. O último vídeo 1 ano atrás, 2 anos atrás. Então isso aqui é o único canal do mundo em relação a isso que você pode vir e se informar. Caso o canal acabe, não tem mais ninguém que faça isso. É por isso que eu peço geralmente o apoio de vocês, o apoio que é gratuito, né? Você vem, assiste aí, se inscreve, curte os vídeos e comenta também. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare e a gente vai começar o nosso vídeo exatamente agora. A colonização aqui do Friul pelos vênetos. Olha aí. Ou seja, né, pelos habitantes da República de Veneza aqui, né, a colonização por parte dos habitantes da República de Veneza lá dentro do Friul. Isso daqui ocorreu ao longo dos vários séculos e foi, na verdade, um processo bem gradual, né? Não é que todo mundo chegou lá e agora vamos colonizar, não é assim que aconteceu. O Friul é uma região no nordeste da Itália, como a gente sabe hoje, que fazia, sim, parte do território da República de Veneza durante a Idade Média e a Idade Moderna. Isso significa que os imigrantes que vieram do Vêneto, que vieram do Friul para cá, na verdade eles vieram do mesmo lugar, tá? Eles não existia essa separação ainda. Então a colonização vêneta da região desempenhou um papel importante na formação da identidade cultural e histórica do Friul. Agora a gente vai conhecer também alguns aspectos, né, aspectos-chave aqui desse processo de colonização vêneta lá dentro do Friul. A República de Veneza em si, ela começou, né, a expandir o seu domínio para dentro da região do Friul durante os séculos XI e o século XII, como parte do seu esforço aí para estender sua influência e também o seu controle em territórios vizinhos. Como eu falei para vocês já em outros vídeos, houve um período em que a República se interessava internacionalmente para expandir, né, as rotas marítimas e depois teve um tempo em que ela começou a se focar para expandir as terras, né, a terra firme. Esse daqui provavelmente foi um dos eventos que fez parte disso, tá? A região já era habitada, é óbvio, né? O Friul já era habitado por várias comunidades étnicas e não por uma etnia só e grupos linguísticos, então incluindo, óbvio, os friulanos que a gente conhece hoje, que tinham sua própria língua e cultura. Então, à medida em que a República de Veneza estendia o domínio sobre o Friul, os vênetos, claro, se estabeleceram lá na região de um modo muito normal, né, e começaram a exercer uma influência cultural significativa ali também. Então, a língua vêneta, querendo ou não, se espalhou na região, porque essas pessoas falavam vêneto, não tinha como não se espalhar na região, né, influenciando também a língua local. Isso significa que, além, né, da arquitetura e administração e outras características da cultura vêneta, a língua também se expandiu, tá, pelo Friul. A República de Veneza, então, estabeleceu uma administração eficaz lá na região do Friul, o que contribuiu em grande parte para a estabilidade e o desenvolvimento local. Muitas cidades e vilas da região foram governados por oficiais nomeados, enviados diretamente da República de Veneza lá para o Friul. Então, ao longo dos séculos, o Friul foi palco de vários conflitos aí, em mudanças de controle. Durante as guerras napoleônicas, a região foi conquistada assim por Napoleão e posteriormente foi incorporada ao Reino da Itália, sob o domínio francês, é claro, né? O Reino da Itália, não sei se é novidade para todo mundo, mas é uma invenção da França, né? do domínio francês. Então, após
o Congresso de Viena em 1815, a região passou para o controle do Império Austríaco, assim como também eventualmente ocorreu com o Vêneto, né? Apesar da colonização vêneta e de outras influências estrangeiras, a identidade friulana persistiu e isso é inegável, tanto a língua quanto a identidade deles, continua isso, né? Os friulanos então têm uma língua e cultura distintas e ao longo do tempo desenvolveram uma forte conexão com a sua terra natal. Em resumo, então, a colonização do Friul por parte dos vênetos foi sim um processo gradual que ocorreu ao longo dos séculos, mas que deixou uma marca duradoura também lá na região em termos de cultura, em termos de administração e também em termos de língua. Não é novidade, é óbvio, também pela proximidade, né? Não é novidade que muitos deles, na verdade, são de regiões que são muito próximas ao Vêneto e muitos até se consideram parte do Vêneto, né? Existem algumas cidades, aí, se não me engano, Satile, por exemplo, estavam fazendo um plebiscito que queriam se juntar com o Vêneto porque a história deles era mais vêneta do que não sei o quê, e não só eles. Por exemplo, também aqui, um ano ou dois atrás, veio uma pessoa de Pordenone, lá do Friul, né? Que ele veio para trabalhar, enfim, mecânico, alguma coisa assim, e uma empresa contratava a empresa dele e ele veio para cá para fazer reparos e manutenções ali especializadas e eu encontrei ele, né, num restaurante ali. Eu comecei a falar, eu pedi, né, eu vi que ele tava falando lá com um garçom meio estranho e que ele tinha um sotaque meio parecido com o nosso, assim, né, tentando falar português. Eu pedi, conversei com ele, ma ti te cito da Venécia? Ele ficou feliz, não sei o que, eu sabia, né, que eu ia encontrar alguém que falasse vêneto aqui. O cara tava super feliz, né, porque ele tinha ouvido que as pessoas falavam vêneto aqui, porém, nesses lugares, enfim, centrais, ninguém sabe falar, né, a língua que cada vez se perde mais e cada vez tem, né, ficado mais deteriorada. Então o cara ficou super feliz, a gente ficou falando vêneto a noite inteira, mas ele também sabia falar furlan, né, que é a língua dos friulanos. Então ele também sabia, ele sabia falar as duas línguas, ele sabia falar vêneto e furlan. No entanto, né, a identidade friulana a gente também vê que, por conta desses aspectos aqui, persistiu, né? Persistiu bravamente. Na verdade, não foi um certo conflito entre uma cultura e outra, mas sim uma união entre as duas culturas, porque uma não apagou a outra, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenho explicado um pouco em relação a isso. Muitas vezes, pessoas que têm uma parte, né, friulana na família, ou que são, enfim, 100% friulanos, vêm, conversam comigo a respeito disso, e é sempre bom ter um vídeo aqui para esclarecer melhor. Se você gostou, deixa aí o seu comentário, e se não tem nada para comentar, também deixa o seu emoji, né? Enfim, aproveita e sugere uma pauta aí de vídeo, que eu vou fazer o possível para trazer esse vídeo que você quer aqui no canal. Vi ringrazio molto, Strucon, ciao ciao!